Série moça de 136 capítulos. 1962. O Vaticano. Para enfrentar a perda de influência, o pontificado do Papa João XXIII, que foi o Papa ufológico, deu início ao diálogo com outras igrejas e com o mundo laico. Veja que a ufologia também nasce na Igreja Católica junto com o esquerdismo, feminismo e também, principalmente, ecumenismo. Ecumenismo e ufologia nascem tudo junto, no mesmo tempo. É agora. O processo desemboca no Concílio do Vaticano II, que foi em 62 e 63. Só para você ter uma ideia, é o primeiro concílio ecumênico em 300 anos. E tanto é verdade que esse compêndio doutrinário dogmático Vaticano II é o mesmo usado até hoje, que o Papa Francisco prometeu lançar o terceiro e não lançou. As encíclicas sociais de João XXIII, que é a Mater et Magistra Pacem in Terris, e de seu sucessor Paulo VI, que é o Populorium Progressio, abrem caminho para a teologia da libertação. Então, o que é que surge também nessa época? A teologia da libertação, 68, e para o alinhamento também de uma parte do clero católico com posições de esquerda. E a igreja se adequa à realidade da tesoura. Porque o que estava acontecendo no mundo? Uma tesoura entre capitalismo e socialismo. E a igreja, para se adequar a Israel e para ganhar ambos, assim como ela sempre fez, pensando como empresa eclesiástica, como instituto, fez entre pagãos e judeus e agora faz entre capitalistas e socialistas. No começo da igreja, a igreja criou muitas festividades, cultura, costumes, roupas para agradar judeus e muitas para agradar pagãos e para ganhar os dois lados e não perder ninguém. E a igreja se manter forte. Agora, século XX, a igreja tem que se adequar e fazer a mesma coisa com Israel e Ismael. E o nome de Israel e Ismael se chama União Soviética e Estados Unidos. A Igreja Católica não pode ficar com um lado só. E da onde vem esse entendimento, senhores? Vem da mais profunda maçonaria. Um entendimento que só um ex tem. Qual é o entendimento que o ex tem sobre Deus? Deus tem inimigos? Deus criou um inimigo ou inimigos para perturbá-lo, para trabalhá-lo? Não. E para vencer só no final? Não. Então, quando você entende isso, que todo espírito vem da parte de Deus, e Deus administra tudo, você entende também que a maçonaria, ou o Vaticano, ou qualquer outra instituição de poder, que sabe disso, que tem essa sapiência, vai trabalhar da mesma forma. Eu não posso deixar existir um inimigo. Como que eu, presidente da Igreja Católica, ou Papa, vou deixar a igreja à mercê dos esquerdistas e vou trabalhar só com os conservadores? É vantagem? É desvantagem. Então a igreja aprendeu desde o começo, aliás, a Igreja Católica sempre entendeu isso, a começar pela falsa unidade de Constantino, aonde agrada os dois lados. Isso é bem diferente, parece verdade, mas é bem diferente do que o ex ensina nos originais, que é a coexistência. A coexistência de um judeu e de um árabe, a coexistência de um pagão e de um judeu, não é a mesma coisa que trabalhar com tesoura, trabalhar com os dois lados para não perder ambos. É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Parece, mas não é. 1964. Junto com o biquíni que vocês viram no capítulo anterior em mini saia, o presidente Kennedy proclamou a igualdade do homem e da mulher perante a
Lei. Gente, é a primeira vez na história da humanidade, pelo amor de Deus, revelarem. Os pastores e padres mentem dizendo que no tempo do fim, nos últimos dias, só tem coisas ruins para acontecer, falamos ontem. Veja, enfim, o machismo começa a ser combatido no mundo após 5.900 anos de história da humanidade crivo. Só agora, senhores, o homem e a mulher são iguais perante a lei. O que a Bíblia Original Codex diz? Que nos dias de Jesus, os fariseus discutiam se a mulher era um bicho, um animal, se ela tinha alma. Só agora o homem e a mulher são iguais perante a lei. Pelo amor de Deus, gente. Como é que pode, né? Que coisa, não? 1960. Primeira pílula anticoncepcional chega ao mercado. Você percebe que chega tudo junto? É rock and roll, é pílula, é mini saia, é biquíni, chega tudo junto. Os pastores ficam loucos, os pastores dizem, acabou, apocalipse. Um dia histórico e um tremendo passo à frente. Foi com essa manchete que a revista Der Stern, só pelo sobrenome você vê que é judaica, né? Anunciou na década de 60 o lançamento do contraceptivo oral do mercado alemão. Tudo havia começado no início dos anos 50 nos Estados Unidos, 10 anos antes. Pesquisas. A feminista Margaret Sanger e a milionária Catherine McCormick haviam se unido para inventar uma pílula contra a gravidez. Não é bem assim. Na verdade, precisava ser fácil, eficiente, barato. Os pastores e o Papa condenaram completamente, tanto que a Igreja Católica é contra a pílula até hoje, embora todos tomem, o que é a maior hipocrisia de todas. Os pastores resistiram no início e os contraceptivos estavam oficialmente proibidos nos Estados Unidos até 1965. Olha a loucura. Os pastores proibiram o anticoncepcional por 5 anos, praticamente, até que de estado a estado foram liberando, e hoje vejam vocês como a verdade é relativa. A verdade não é relativa. Quer mais uma prova? Está aqui, todo dia tem prova. Não importa de qual ângulo você olhe, todo dia tem uma prova. Aqui está mais uma prova que a verdade é relativa. Proibiram anticoncepcional para o quê? Para hoje toda mulher de pastor tomar anticoncepcional. Hoje não tem nenhuma mulher de pastor. Não tem nenhuma irmãzinha de igreja que não toma. Ou não é? Isso mesmo. Vladimir, se o dono do cinema for maçom, pelo amor de Deus, liga lá e me ajuda. Os maçons têm que começar a me ajudar aqui, pô. Aqui, ó, já na perna eu sofri um monte no hospital. Vocês já deviam ter ligado lá pro dono do hospital, dito lá, ó. Aqui, ó, da ajuda o Aquel. Tá aí, ó. O Aquel é importante. A gente aprende muito com ele. Seguinte. Proibiram para depois usar. O criador teve que ocultar e dizer que estava fazendo uma pesquisa para aliviar os sintomas da menstruação e encerrou seu trabalho 5 anos de pesquisa, gente. Depois, no dia 18 de agosto de 60, lançou o novo produto no mercado americano. O primeiro anticoncepcional do mundo nos Estados Unidos. Onde é que foi lançado? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Estados Unidos. E o primeiro anticoncepcional do mundo se chama Enovid 10. Esse é o primeiro anticoncepcional do mundo. Caramba. E o interessante é que o autor disso, porque aquelas feministas que eu falei, é as que queriam, as que aparecem na política, mas o cientista que fez isso por 5 anos mentiu para não ter perseguição do Papa, de pastores, do sistema religioso. Ele mentiu que estava buscando algo para ajudar as mulheres na menstruação.
Porque senão iam impedir, iam perseguir os laboratórios e não deixar ele chegar nesse resultado. Como é que é o sistema, né? Por essas e outras você vê que a verdade é relativa, por essas e outras você vê que você tem que ser do sistema religioso. Que se a tua igreja fosse orientada pelo Espírito Santo, ela ia dizer sim hoje e amanhã e não amanhã? Não. Uma igreja que é orientada pelo Espírito Santo, pentecostal, neopentecostal, cheia do Espírito Santo, Luzmar, Lídia, Alexandre, amanhã diz não, e hoje diz sim, amanhã diz sim, e hoje diz não. Que igreja é essa? Que Espírito Santo é esse? Faz sentido? Com certeza não é o do IESES. Então, com certeza, a igreja evangélica, com todo amor falamos, não é orientada pelo Espírito de Cristo Jesus. Porque se fosse, não teria cometido um erro. Esse é um dos erros. Nós já vimos racismo, feminismo. Esse é um dos grandes erros. Né? Perseguiram para depois liberar. Né? Depois foi uma solução. Na Alemanha, a pílula apareceu em seguida, 61, foi lançada pela Schering com o nome de Anovlar. Viu? Em seguida. Anticoncepcional primário do mundo. Porque o sexo na época, senhoras, por causa das igrejas e das interpretações equivocadas bíblicas, ainda era tratado apenas como meio de reprodução. É ou não é? Você tem uma ideia, até hoje tem igreja, mas nessa época era horrível. Essa época é o tempo do Paulo Levas Macalão, da Assembleia de Deus, é o tempo da CCB, da Deus e Amor, esse é o tempo do William Branham, esse é o tempo das igrejas que não podia usar laranja, não podia usar vermelho, não podia usar estampa. Tempo que se você tivesse um CD de rock em casa, um disco de LP de rock em casa, você era o quê? Você era excomungado da igreja, ou as coisas começavam a dar errado na sua vida, e você tinha que quebrar aquele LP, queimar aquele LP, aquela fita cassete, depois veio a fita cassete e tudo mais, né? E assim vai. Dá para entender ou não? Claro. É loucura ou não é? Total. Dias difíceis, dias horríveis, dias que não podia ter relação sexual no dia da ceia, no dia que ia pregar, porque senão Deus não abençoava. Né? E tem certas igrejas, realmente nessa época, que a relação era só para ter filho mesmo. E aí o que acontecia? A hipocrisia. Porque a mulher ela é mais fértil logo depois da menstruação, não é? Isso. Ela tem um ciclo logo em seguida.